Capítulo 1. O nascimento de uma lenda. Seu nome era Cato. Não o nome romano que lhe foi dado, ferro em latim, mas Cato, o nome que sua mãe Núbia sussurrou em seus ouvidos antes de morrer acorrentada no porão de um navio negreiro. Ele chegou a Roma com 12 anos. Alto demais, forte demais, olhos que recusavam se abaixar. O lanista Caius Marius o comprou por 4 denários. Uma pechicha. Esse vai morrer na primeira semana, disseram os outros comerciantes. Estavam errados. Cato não morreu. Aos 15 anos, venceu sua primeira luta. Aos 16, 5. Aos 18, 20. Aos 20, 50. Invicto. Capítulo 2. A maldição da perfeição. Roma nunca tinha visto nada igual. Cato não era apenas forte, era impossível. Antecipava cada golpe. Movia-se como água. Matava com a precisão de um cirurgião e a indiferença de uma tempestade. 70 vitórias. 80. 90. A cada 10 vitórias, pela lei romana, um gladiador ganhava o direito de solicitar a rudis, a espada de madeira que simbolizava a liberdade. Cato já tinha direito a 9 rudis. Mas quando ele se ajoelhava diante do magistrado, a resposta era sempre a mesma. Negado. Sem explicação. Sem justificativa. Apenas negado. Capítulo 3. O medo de Roma. Senadores sussurravam em corredores de mármore. Ele é perigoso demais para ser libertado. Um homem assim, livre, poderia liderar uma revolta. Lembra de Espartacus? O nome de Espartacus ainda assombrava Roma. 70 anos antes, um gladiador trácio tinha quase derrubado a república. 3 legiões foram necessárias para esmagá-lo. Cato era mais letal que Espartacus, mais inteligente, mais controlado. E Roma sabia disso. Então criaram uma prisão invisível. Não de correntes, mas de fama. Quanto mais ele vencia, mais valioso se tornava. Quanto mais valioso, mais impossível era libertá-lo. As multidões pagavam fortunas para vê-lo. Senadores apostavam propriedades inteiras em seus combates. O próprio imperador Domiciano comparecia a cada luta. Cato era a galinha dos ovos de ouro. E Roma não mata a galinha, apenas a mantém engaiolada. Capítulo 4. 100 vitórias. No dia de sua 100ª vitória, a arena transbordava. 100.000 pessoas comprimidas nas arquibancadas do Coliseu. O maior público da história. Cato entrou sozinho. Seu oponente era um leão da Numídia, faminto por 7 dias. A fera rugiu. A multidão delirou. 10 minutos depois, o leão jazia morto. Cato estava de pé, sem um arranhão. A multidão explodiu. Liberdade! 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 Pela primeira vez, Roma gritava pelo que era justo. Cato se ajoelhou diante do camarote imperial. Imperador Domiciano se levantou. O silêncio caiu como neve. Todos esperavam a rudis. Domiciano sorriu e negou. O silêncio se transformou em choque. Então em raiva. Então em tumulto. Mas os pretorianos estavam armados. E Roma aprendeu que gritar não muda nada quando o poder decide. E você? O que faria no lugar de Cato? Continuar lutando ou recusar? Deixe a sua opinião nos comentários se inscreve no canal. Capítulo 5. A verdadeira prisão. Cato entendeu, naquela noite. Não importava quantos homens matasse. Não importava quantos leões derrubasse. Não importava se lutasse 1000 vezes. Ele nunca seria livre. Porque sua liberdade ameaçava a ordem. Um escravo que vencia 100 vezes e recebia a rudis se tornava inspiração. Prova de que o sistema poderia ser vencido. Prova de que a meritocracia existia. Mas se ele nunca fosse libertado, então a mensagem era outra. Não importa o quão bom você seja, o poder decide seu destino. Roma não precisava de heróis escravos. Precisava de escravos que soubessem seu lugar. Capítulo 6. A recusa. 110 vitórias. 120. 130. Aos 32 anos, Cato tinha mais vitórias que qualquer gladiador na história. Seu corpo era uma enciclopédia de cicatrizes. Seus olhos, vazios. Então, em uma manhã de inverno, ele fez algo que ninguém esperava. Recusou lutar.
Simplesmente ficou parado na cela quando vieram buscá-lo. Não vou mais fazer isso, disse calmamente. Açoitaram-no. 30 chibatadas. Ele não gritou. Privaram-no de comida. 7 dias. Ele não implorou. Ameaçaram matá-lo. Ele sorriu. Então me matemática. Mas não lutarei. Capítulo 7. O dilema do Império. Roma enfrentou um problema impossível. Matar Cato causaria revolta. As pessoas amavam o campeão invicto. Sua morte seria vista como assassinato. Mas libertá-lo? Impossível. Estabeleceria precedente perigoso. Então o imperador fez algo calculadamente cruel. Ofereceu a Cato uma escolha: lutar e receber comida, abrigo e tratamento médico de primeira classe. Ou recusar e apodrecer em uma cela até morrer de velhice. Não morte. Apenas esquecimento. Capítulo 8. O fantasma vivo. Cato escolheu apodrecer. Passou os últimos 18 anos de sua vida em uma cela de 3 metros quadrados. Nunca mais pisou na arena. Nunca mais viu o sol. Roma o esqueceu rapidamente. Novos gladiadores surgiram. Novas lendas nasceram. Mas nos ludus, nas escolas de gladiadores, seu nome era sussurrado. Escravos contavam a história do homem que venceu Roma ao recusar jogar seu jogo. Cato morreu aos 50 anos. Sozinho. Esquecido pelos livros de história. Mas livre. Porque entendeu algo que Roma nunca quis admitir. A verdadeira liberdade não é dada. É tomada. Mesmo que seja apenas a liberdade de dizer não. Seu corpo foi jogado em uma vala comum. Sem nome. Sem lápide. Mas em cada cela de cada ludus do Império, gladiadores gravavam 4 letras nas paredes. K.A.T.O. O homem que venceu 100 batalhas e perdeu a guerra, mas que nunca, jamais, foi derrotado. Cato foi herói ou tolo? Me diz o que você acha e se inscreve para conhecer mais histórias proibidas de Roma.